Nós vamos dando continuidade ao tema, Igreja é Essencial. E para você que já é meu aluno da classe de Teologia Sistemática, essa já é uma aula um pouco mais conhecida, né? Da Teologia Sistemática nós estudamos uma matéria chamada Eclesiologia, que nada mais é do que a doutrina da Igreja. Então, e como alguns já são meus alunos, vocês bem sabem que antes da aula eu trago indicações de livros, porque se a aula for ruim, pelo menos você vai sair daqui com boas indicações de livros, tá bom? Os irmãos vão estar chegando ali do cafezinho. O nosso tema, dando continuidade ao capítulo do livro, Igreja é Essencial, como amamos os de fora. Mas antes do tema, propriamente dito, eu trouxe algumas indicações. Essas indicações são as mesmas da nossa aula de dezembro, onde eu trouxe. Então, se você ainda não tem, ali em cor azul, tem o nosso manual presbiteriano. Por sermos presbiterianos, existe um manual de como nós conduzimos a igreja, como nós recepcionamos os membros, os deveres, como nós elegemos os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros, nosso manual de disciplina, como bem trouxe o nosso irmão Alexandre na penúltima aula aqui, né? Então, há muito desse conteúdo, você não precisa necessariamente comprar ele físico, mas você tem de forma aí gratuita na internet. Você encontra, né, em alguns sites de igreja presbiteriana, no próprio site da igreja presbiteriana, ele no formato PDF. E ele é curtinho, ele é pequeno, né? Nós temos a nossa confissão de fé, nós como reformados adotamos a confissão de fé de Westminster, tá bom? Então você tem ali um livro muito conhecido, né, 9 marcas de uma igreja saudável, como nós podemos saber, né, e distinguir uma igreja saudável, bíblica, cristocêntrica, né? Então esse livro traz algumas das marcas de uma igreja saudável. A primeira delas, como nós bem sabemos, é a pregação de púlpito, né? A pregação expositiva, a pregação da palavra de Deus completa, em toda a sua totalidade, sendo pregada, né, para a igreja. A disposição dos sacramentos, né, a ceia e o batismo, a questão da disciplina, e aí existem outras marcas que você deve saber, você deve conhecer e distingui-las, né, para você ali saber como a igreja tem caminhado, se é uma igreja saudável ou não. Ali é um livro recente do Augusto Nicodemos, Mantendo a Igreja Pura. Não é um livro, é um livretinho, muito pequenininho, mas é uma leitura muito gostosa para você fazer acerca da eclesiologia, da doutrina da igreja, se você quer dar início. Eu trouxe aqui alguns livros recentes. Esse aqui é da editora Nutra, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. Talvez é um livro recente também, publicado aí pela editora Nutra. Então, se os irmãos quiserem conhecer, vou deixar aqui com o Alex vai passando aí, distribuindo. A Igreja Discipuladora, tá? Para quem não conhece, também é um livro da nossa editora Cultura Cristã, também muito bom. Reforma Hoje também é um livro com alguns artigos, bem rápido, bem sucinto de você ler também. A maioria dos artigos tratam acerca da igreja também, a importância da igreja. Nossa, mas pastor, você trouxe muita literatura acerca da igreja. Sim, porque nós lemos muito pouco acerca da igreja. Nós temos uma ideia muito distorcida, às vezes, do que é a igreja. E a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas têm, desde o ano da pandemia, recebido muitos membros, e membros que vêm de outras igrejas que não têm marcas de uma igreja saudável, né? E aí, membros que chegam aqui, permanecem aqui com a mesma visão do que é uma igreja, e às vezes não bate com a própria Bíblia, né? Então ali você tem Revitalizando a Igreja Segundo Deus, é um livreto de 60 páginas, tá? O segundo ali ao lado, A Igreja de Cristo, já é um livro maior, tá? Não Quero um Pastor Bacana, né? Outras razões para não aderir à igreja emergente, né? A igreja que se baseia por sentimentos e experiências. É uma coletânea de livros, né? Não tem só esse Não Quero um Pastor Bacana, mas tem mais 3 livros dessa série. Adoração Evangélica. Por que o culto é do jeito que é? Né? Por que nós começamos o culto lendo as Escrituras? Por que nós respondemos a Deus com cânticos e hinos? Né? Por que nós não fazemos o que nós queremos no culto? Né? Porque está tudo aqui determinado nas Sagradas Escrituras, tá? Pastores e diáconos bíblicos, tá? Criando uma cultura da igreja, disciplina eclesiástica na IPB e o Reforma Hoje, que eu trouxe para os irmãos que está aí passando. Então nós vamos hoje para a nossa aula, e eu quero iniciar a aula com a frase que o nosso professor Vinícius terminou no último domingo, que diz assim: honrar pessoas cujas habilidades são diferentes das suas, esperar todas as coisas em amor,
manter a unidade do espírito pelo vínculo da paz, respeitar o zelote ou o cobrador de impostos, sentado ao seu lado. E se você quer encontrar uma igreja que chame a atenção deste mundo, encontre uma igreja que se pareça com o mundo vindouro. Claro que, como foi dito nas aulas anteriores, a igreja é um grupo de pessoas que tem diversas histórias, experiências, de diversos bairros, regiões, classes sociais diferentes, mas que estão em comum acordo debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da mesma missão. Essa unidade não é uma unidade que é favorecida por nós. Nós não estamos aqui porque somos nós que estamos aqui fazendo um esforço para ter comunhão, unidade, ter uma liga ou uma cola por afinidade, ou por gostos, ou por um certo tipo de interesse em comum. Não. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos distante do que as Escrituras dizem para nós. Quem sustenta a unidade da igreja é o poder do Senhor Jesus Cristo. É através do sangue precioso de Cristo Jesus que Ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos reunidos aqui como corpo de Cristo. Por isso que às vezes quando eu estou num aconselhamento e às vezes a gente vê umas discordâncias, entre um irmão ou outro, ou uma pessoa ou outro, é muito comum eu ouvir um lado ou outro, mas depois eu falo, mas meus irmãos, existe algo que é superior, muito mais superior do que a razão, os argumentos de vocês. É Cristo que tem unido vocês, apresentado vocês e feito participantes do mesmo corpo, da mesma igreja. Isso não é uma coincidência. Nós servimos ao mesmo Senhor, no mesmo batismo, na mesma fé. Então, isso tem que estar acima de muito mais daquilo que nós temos no nosso coração como ideias políticas, ideias de trabalho, ideias de gostos, seja lá o que for. A unidade da igreja é algo superior a qualquer tipo de opinião que nós tenhamos. Tá? Por isso, eu inicio com essa frase para entender como nós amamos as pessoas de dentro e as pessoas de fora da igreja. Só fazendo uma síntese das nossas aulas, a igreja é um grupo de crentes, professos em Cristo Jesus, que se reúne como embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo Rei, e para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças de Deus, e para evidenciar o amor e santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo. E eu inicio essa aula com o seguinte questionamento: para que serve a igreja? Ou, em outras palavras, qual é o propósito da igreja? Qual é a necessidade de termos igrejas ao redor da terra? Ou de forma mais específica, para nós que estamos aqui em comunhão, com muitas programações, qual é o propósito das programações, dos eventos da igreja? Sejam eventos internos ou externos. Se você comprou o livro Igreja Essencial, o autor vai trazer 4 ideias do que é a igreja. A primeira delas, eu vou ler. Primeiro, alguns acreditam que a igreja existe para evangelizar. A igreja tem como objetivo levar pessoas de fora para dentro de um prédio no domingo, para ouvirem as boas novas sobre Jesus e se converterem. As séries de mensagens são basicamente temas modernos, evangelísticos, sobre cultura e tudo mais. Palestras sobre finanças, é algo que atrai as pessoas de fora. Nessa primeira ideia, cabe aqui uma correção. Quando nós pensamos em evangelização, a igreja é o último estágio, a igreja deve ser o último estágio da sua evangelização. Porque a nossa evangelização hoje pressupõe um tipo de terceirização. Nós terceirizamos aos presbíteros, nós terceirizamos aos diáconos, nós terceirizamos aos pastores, ou nós terceirizamos a igreja. É muito comum isso. Eu, muitas das vezes, caía nesse vício, porque é algo mais confortável. A gente simplesmente fala para o irmão, para o vizinho, para um colega de trabalho: vai lá na minha igreja, Rua Marquês de São Vicente, número 100, culto das 9h30 às 19 horas. Você tem até automático na sua, Não precisa nem de panfletinho. Então nós terceirizamos, mas isso não é bem evangelismo. Você está pulando o estágio de um tipo de evangelismo saudável. O evangelismo, por si só, ele nasce do relacionamento, onde o pastor, o diácono ou o presbítero não consegue estar. Provavelmente no seu trabalho você deve ser o único cristão. E você tem que se perguntar: por que eu sou o único crente no meu trabalho? Por que eu sou o último crente na minha escola? Só eu aqui de cristão. Ora, você pode começar a engajar
seja em toda a sua faculdade. Ah, pastor, às vezes só tem eu de cristão na faculdade inteira. Que bom, que proveitoso. Você pode começar o primeiro estágio da evangelização via relacionamentos naturais. Via um relacionamento de convidar o irmão para ouvir um pouco a sua história, para entender melhor. É assim que começa, nos relacionamentos. Pastor, eu sou o único crente no meu condomínio. E às vezes o condomínio tem 7, 8, 9 torres. Olha que campo maravilhoso de evangelismo. E de forma natural, não precisa ser algo que lhe coloque um fardo, um peso. Porque você, ao caminhar, você vai dar um bom dia e você pode parar com alguém e ouvir uma conversa, uma fala. Então, nós não temos a ideia de que evangelismo tem esse tipo de terceirização. Nós jogamos para o outro ou lançamos a batata quente para o outro. Não, a responsabilidade também é nossa. Eu não consigo acessar o seu condomínio. Eu gostaria. Eu não consigo acessar o seu trabalho, o seu departamento. Eu não consigo estar na sua faculdade, na sua escola. Mas você está lá. Então a primeira ideia que o autor nos traz é essa. Uma igreja que às vezes atrai as pessoas de dentro para fora, né? Para ouvirem as boas novas, se converterem através de séries e tudo mais. A segunda ideia, alguns acreditam que a igreja existe para realizar boas obras. A igreja tem como objetivo mobilizar as pessoas de dentro para ajudar as pessoas de fora de maneira palpável. Ações como a entrega de sopas, roupas, são a ênfase dessas igrejas. Em seus cultos são enfatizadas as boas obras de Jesus e avisados a respeito das ações de caridade. Quando eu dei essa aula na classe de teologia sistemática, na classe de eclesiologia, depois do que eu falei, eu quase apanhei na porta. Mas eu vou repetir, porque o pastor repetiu aqui também a mesma ideia. O principal objetivo da igreja não é sanar necessidades como uma ONG de assistência. Se nós começarmos a ir por esse caminho como um dos nossos objetivos principais, certamente nós vamos focar nisso e se perder nisso, porque necessidade é o que mais tem. E como foi bem dito pelo pastor, é a frase que eu disse na matéria de teologia sistemática, o governo pode fazer assistência social. As empresas podem fazer assistência social. As famílias podem se reunir para fazer assistência social. Os bairros podem se promover ali para assistência social. A igreja também pode. Porém, quando a igreja faz, ela perde o único objetivo que ela tem e que ela pode fazer. Qual é? Proclamar as mensagens do Evangelho. Prestar culto a Deus. Ensinar, capacitar, discipular, evangelizar. Propagar as verdades eternas. Mas pastor, isso é tão... Sim, como mensagem inicial, a igreja tem esse foco, esse objetivo. Porque perceba, o Estado não pode proclamar o Evangelho. As instituições e as ONGs não podem proclamar o Evangelho. E qualquer grupo de pessoas não consegue proclamar o Evangelho. É somente a igreja. E se a igreja para de fazer isso, perdemos o propósito inicial. E meus irmãos, entendam que, como propósito principal, nós temos que proclamar o Evangelho. E claro que de maneira muito comum, natural, a nossa diaconia, o nosso conselho, nós aqui como irmãos, vamos assistenciar. Por isso tem uma junta diaconal. Você pode conhecer a nossa junta diaconal. Com alimentos, com assistência, com recursos financeiros ali para enxergarmos as necessidades dos irmãos e de pessoas que nem são membros desta igreja. Eu tenho acompanhado isso diariamente. Mas esse não é o nosso foco principal. Se for o nosso foco principal, nós vamos nos perder nisso de uma maneira eterna. Porque o que mais tem é necessidade. O terceiro aspecto é que alguns acreditam que a igreja existe para curar. A igreja tem como objetivo mostrar aos de fora que a vida fica melhor quando eles entram na igreja. Então a ênfase está na busca por uma cura física, espiritual, financeira e emocional. Já dizia certo autor, se você deseja uma vida leve, tranquila, boa, proveitosa, não venha para o cristianismo. Não venha para o cristianismo. Porque no cristianismo nós participamos não apenas das alegrias de Cristo, mas nós participamos também dos sofrimentos de Cristo. É onde Deus intervém no nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento não fica ao acaso, mas ele fica com uma intervenção divina para que um propósito aconteça, para que nós possamos parecer mais com a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso o cristão sofre com esperança, com um propósito. Nós não sofremos e lamentamos, nós sofremos e entendemos. Algo daqui o Senhor vai promover em algo bom. O meu caráter,
a minha imagem, o meu ambiente, o meu cenário, estará mais próximo da imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso nós temos esperança quando nós passamos por sofrimento, quando nós temos perda. Por isso essa ideia não é uma ideia bíblica. E por fim, alguns acreditam que a igreja existe para dispensar graça. A igreja tem como objetivo dar aos de dentro o perdão, que eles não podem receber de fora da igreja, e a pregação e ensino enfocam o papel da igreja como mediadora entre os humanos e Deus. Essa ideia coloca a igreja em um lugar onde ela não deve estar, no lugar de Cristo. Quando eu começo a classe de teologia sistemática, eu mostro um currículo de como nós estudamos teologia. E existe uma questão muito diferente na questão do catolicismo. O catolicismo começa pelo estudo da igreja. Nós, reformados, começamos pela doutrina do ser de Deus e dos seus atributos. Porque nós entendemos que é Deus que sustenta a igreja. É Deus que desenvolve a igreja. A igreja não é uma mediadora. A igreja não é uma ponte. Cristo é o mediador, Cristo é a ponte. Então, em teologia sistemática, você vai entendendo o papel de Deus, o papel da pessoa de Cristo, o que Ele fez por você, o que você não conseguia fazer, que Cristo Jesus fez. E assim, então, você chega só depois na doutrina da igreja. E existem muitos irmãos hoje, até no meio reformado, que têm uma certa confusão com isso. Porque isso não está alinhado na sua cabeça corretamente. Deus sustenta todas as coisas. A igreja não pode estar acima do próprio Senhor da igreja. Tá? Então, eu quero trazer o nosso segundo ponto, que é a grande comissão. Tem um texto de Mateus 28, 18 e 20. Aqueles que puderem abrir, mas está no slide para acompanhar. Que nós vamos enxergar qual é o propósito da igreja e como as pessoas de dentro e de fora devem se relacionar. Nós já temos visto um pouco disso. E o texto diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Quando nós fazemos algo no meio da igreja, não é por conta da nossa autoridade, não é por conta do nosso poder. Quando nós fazemos algo no culto, não é porque é algo que nós queremos ou porque nós gostamos. O culto tem que ser assim porque eu gosto mais assim. Tem que ser mais assado porque... Não. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Todas as esferas da vida humana são normatizadas pela palavra de Deus. Até mesmo aquelas que você acha que está no seu controle. Deus normatiza tudo na vida. Todas as coisas. Como disse certo autor, não há 1 centímetro quadrado na face da terra onde Cristo Jesus não diga: é meu e é meu. Nós precisamos lembrar dessa verdade. Porque aí, de certo modo, o nosso culto doméstico, o nosso culto no lar, a nossa ideia sobre a igreja vai se aproximar mais das Escrituras. Vai ser mais fervorosa e bíblica. O autor do livro ele vai dizer: os discípulos não tinham autoridade para fazer o que quisessem. Jesus prometeu que edificaria a sua igreja e só Ele tem autoridade adequada para isso. E Jesus ordenou o que eles deveriam fazer pelas pessoas de fora. Assim como Ele os fez com seus discípulos, eles deveriam ir e fazer a outros discípulos. Talvez a palavra discipulado esteja em extinção no meio da igreja cristã. Por isso nós temos poucos livros que falam de maneira bíblica o que é um verdadeiro discipulado. Porque até nisso nós temos um entendimento equivocado. Aqui um certo autor que trabalhou de forma muito sucinta: discipulado para a glória de Deus. Não discipulado para manipulação, não discipulado para formar outros mini pastores Leandro. Não, discipulado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Hoje nós não entendemos muito bem o que é um discipulado, porque talvez na sua mente corra: mas será que eu fui discipulado? Alguns devem se perguntar: será que eu fui discipulado para que eu possa discipular outros? Mas será que esse é um argumento bíblico? Nós podemos sustentar esse argumento e dizer: bom, como eu não fui discipulado, eu não sei bem como discipular. Então, começa a entrar em extinção, não é verdade? Mas não é bem assim. Nós somos discipulados pelo poder do Espírito Santo, que é um dos próximos pontos. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo, porque existe um texto que vai dizer que Ele há de nos lembrar tudo aquilo que precisamos
saber. E de certa forma nós precisamos lembrar de algo que nós estudamos. Mas se nós estudamos pouco as Escrituras, se nós memorizamos pouco as Escrituras, do que o Espírito Santo vai nos lembrar? De nada. Se o Espírito Santo está ali para nos lembrar de algo que é eterno e verdadeiro, que é a sua palavra, nós precisamos nos apegar às Escrituras. Nós precisamos ser lembrados desta palavra. Então, fazer discípulos não é um tipo de terceirização. Nós temos um mandamento de discipular pessoas. E entenda que evangelizar são aquelas pessoas que são ímpias, que não creem em Deus. Então nós evangelizamos. Nós aconselhamos as pessoas que são crentes. Crentes nós aconselhamos. Mas quem não conhece a Jesus, nós evangelizamos. Para que depois ele possa ser ensinado e discipulado sobre os mandamentos que ele deve guardar sobre Cristo Jesus. O autor ainda vai dizer: isso significa que eles foram ensinados e devem ensinar os de fora sobre a Trindade, um Deus em 3 pessoas, e considerando tudo aquela crença das boas novas do Evangelho. Nós devemos discipular e ensinar as pessoas acerca das boas novas do Evangelho. E boa nova significa que existe uma má notícia. Existe uma notícia terrível, porque existem muitas igrejas que já têm um slogan feito: venha para a igreja e seus problemas serão resolvidos. Mas não é bem assim. Existe uma questão, uma dificuldade que não pode ser resolvida, que só Cristo pode resolver. E é aí que começa as boas novas do Evangelho. Mas pastor, eu tenho muito medo de começar assim a conversa. Mas você precisa. Você precisa. Porque é uma necessidade que todo ser humano tem, de saber das terríveis notícias que ele tem na vida. A terrível notícia que ele tem não é o chefe dele que está angustiando, não é a falta de trabalho, a falta de recurso financeiro, a vida emocional que está descontrolada. Não, a terrível notícia é que ele está distante de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele vai contra a vontade do Senhor. E por isso ele precisa receber as terríveis notícias, para que ele saiba quais são as boas notícias que trazem esperança para a vida. E como nós fazemos isso? Começando um relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, um relacionamento simples de amizade. Essas pessoas estão lá por um motivo, para que você possa ter um relacionamento com elas. A última ordem de Jesus abrange quase tudo que você possa imaginar, diz o texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, todo o conteúdo da palavra de Deus na Bíblia, né? O autor também ele vai concluir, no próximo slide, Júnior, para mim, dizendo: obedecer a esse aspecto da ordem que chamamos de grande comissão deve ter exigido tempo e paciência, e esse tipo de ensino é melhor realizado pessoalmente, em relacionamento e diálogo. É se relacionar com as pessoas onde nós estamos. Se você se perguntar por que eu não tenho feito um tipo de discipulado, ou quais são, às vezes, um fruto que eu tenho de conversão de um amigo, de uma pessoa. Bom, se você não tem muitos frutos de pessoas que se converteram, tente rever os seus relacionamentos. Tente rever as suas conversas com os seus amigos, com as suas pessoas. Talvez você tenha iniciado conversas e diálogos que não sejam eternos, que não sejam verdadeiros, que não sejam bíblicos, que não sejam santos e proveitosos. Porque relacionamento não se dá com o cristão de qualquer forma. Nós não falamos o que nós queremos. Nós não nos relacionamos de qualquer maneira. Até os nossos relacionamentos, eles têm que ser mediados pela graça de Deus e pela instrução bíblica. Porque essas pessoas estão na sua vida e à sua volta, não é porque você é bonito, não é porque você tem algum tipo de conhecimento, mas foi porque o próprio Deus apresentou essas pessoas na sua vida. Você está no trabalho que você está, para que você possa comunicar como um sacerdote vivo as boas novas do Evangelho. Você tem o comércio que você tem, para que pessoas adentrem naquele comércio e possam de alguma forma ter um senso de eternidade, um senso de urgência quanto à salvação. Nós somos proclamadores das boas novas. Nós somos instrumentos nas mãos de um grande Deus. Por isso nós temos uma grande comissão. Como amamos de fora, meus irmãos? Proclamando o Evangelho, nos relacionando, investindo tempo. Há 2 aspectos de uma amizade verdadeira. O primeiro delas é investir tempo. E isso já é um esforço muito grande, porque você tem que se desapegar da sua rotina atarefada, corrida, e investir tempo com uma pessoa. Isso é muito difícil. O segundo aspecto é financeiro.
Porque depois do tempo investido, você tem que pagar ali o cafezinho para o irmão, pagar ali talvez o almoço, investir na vida do outro. Isso é o mínimo. É o mínimo. Isso por si só já criará relacionamentos saudáveis com essa pessoa, com esse companheiro de trabalho, com um vizinho, com um amigo. O segundo ensino que o autor nos traz é como a igreja hoje tem atuado. O texto de João 14, 26, ele vai nos dizer: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. João 14, 26. A igreja nunca deve perder de vista esse chamado evangelístico. Podemos ver em uma igreja que ela deve construir relacionamentos de profundidade e perseverança. E é impossível ensinar tudo aquilo que Cristo ordenou às pessoas que você mal conhece e mal vê. Então, hoje em dia fica muito difícil você ensinar conteúdos teológicos, principalmente pela confusão que tem no nosso meio. É uma confusão gigantesca. Existe um certo desafio até quando você vai tratar sobre igreja, porque a pessoa já pensa: aquela igreja lá da TV? Aquela igreja lá assado? Os argumentos já estão prontos. Então, antes de você criar um relacionamento para tentar amar as pessoas de fora, nós temos certos desafios que as pessoas lá atrás não tinham. Você tem que vencer a barreira do dízimo, do dinheiro, do pastor, do testemunho e tantos outros elementos. Jovens e adolescentes têm sentido isso na pele, não é verdade? Em cada aconselhamento eles falam: como é que eu vou conseguir evangelizar se eu tenho 50 barreiras que o irmão ali precisa? Você precisa de longanimidade e paciência com essa pessoa. Você vai precisar investir muito mais tempo com essa pessoa para sanar a dúvida dela sobre a questão financeira que ela vê, as confusões teológicas, para então alcançar o coração dela num relacionamento sincero de amizade e ali proclamar as boas novas. E claro que esse desafio não é algo que deve nos desencorajar, nos desmotivar. Porque antes de nós fazermos qualquer tipo de exposição bíblica, nós oramos ao Espírito Santo para que Ele ilumine o nosso coração, para que Ele aplique a palavra de Deus no nosso coração. Porque nós não temos poder de transformar as pessoas. Devemos lembrar disso, nós não somos agentes de transformação. Isso é um equívoco. Quem transforma é a palavra do Senhor através do Espírito Santo, através da graça de Cristo Jesus. Nós somos apenas instrumentos vivos nas mãos deste Redentor. Devemos lembrar disso, porque aí o fardo fica mais leve. E você lembra que, como nós lemos, o Espírito Santo há de nos ensinar, nos capacitar, nos dar graça. Então esse desafio nós não caminhamos com ele sozinho. O Espírito Santo tem nos acompanhado. Os jovens e adolescentes aqui no meio de uma faculdade, eles ficam agonizando em aflições. Porque é muito difícil manter um bom testemunho onde eles estão, né? O Luigi aqui é o nosso irmão muito conhecido, ele está lá na USP, né? O Samuel também está lá na USP. E muitos pais às vezes falam: nossa, que bênção que meu filho está lá na USP. Mas meu irmão, visite a faculdade antes de você matricular o seu filho. Visite a faculdade. Você vai ver só pelas pichações, né? O crente não é bem-vindo aqui, e tantos outros elementos. Se você quer um pouquinho de testemunho, sente ali com o Luigi, com o Samuel. Então existem certas barreiras hoje, mas esses irmãos não estão sozinhos lá. Eles têm o poder do Espírito Santo para atuar. Portanto, a igreja encerra o seu ensinamento em apenas uma parte das Escrituras, ou ela enfatiza as suas questões de evangelismo, atuando em conjunto com o Espírito Santo. É lembrando o que Jesus nos lembra no texto: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disser. Então, entrar numa igreja não deve ser o objetivo de alcançar sucesso financeiro, sucesso emocional, não é apenas para sanar as necessidades assistenciais lá fora. Nós estamos na igreja porque Cristo pagou um alto preço por esta unidade. Nós estamos aqui não é por um tipo de acaso, de destino, não. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe até a igreja. Não foi porque você passou e viu a igreja, não. Foi o próprio Espírito Santo que nos possibilitou a chegar onde nós estamos. Com esse novo olhar, você vai olhar para os irmãos que estão ao seu lado com muito mais atenção, com muito mais amabilidade. Porque nós não caminhamos para a eternidade sozinhos. Nós estamos caminhando juntos. Por isso nós podemos lembrar que, se vamos chegar na eternidade juntos, eu posso compartilhar os meus sofrimentos com outro irmão. Eu posso me encorajar.
Eu posso criar grupos de estudo. Eu posso lembrar o irmão da promessa. Quando o irmão não estiver aqui no banco, eu posso ligar para ele e perguntar o que aconteceu. Essa relação de amor é testada no ambiente da igreja. Se nós não amarmos uns aos outros aqui no ambiente da igreja, onde é o teste, nós estaremos impossibilitados de amar os de fora. É prático. Você não precisa da igreja para nascer de novo, mas precisa da ajuda da igreja para andar sobre as pernas frágeis e de uma fé imatura. Por isso é necessário o discipulado, o ensino e o comprometimento nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Se nós temos pouco comprometimento nos relacionamentos dentro da igreja, lá fora não vai ser diferente. Mas pastor, é verdade. Se temos pouco comprometimento com os compromissos e com os relacionamentos que temos aqui, lá fora não será diferente. É aqui que nós somos provados por Deus. É aqui que nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor Jesus Cristo, para que lá fora nós sejamos também ainda lapidados. E possamos experimentar também da graça de Deus no meio da nossa família, que às vezes não é cristã, às vezes dos amigos do nosso trabalho que não são crentes. Então nós precisamos exercitar esse comprometimento aqui. E ele vai ser benéfico com as pessoas lá fora. No terceiro ponto que o autor nos traz, ele diz: e quanto a tudo o mais que Jesus ordenou. Ele diz o texto de Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há certo termo que nós temos utilizado no meio das igrejas, que é o chamado serviço voluntariado. Talvez você pegue aí igrejas, se você entrar em igrejas aí do Instagram, você vai ver os voluntários. Se você achar aí na sua Bíblia serviço voluntário, você me mostra. Tá? Mas não existe trabalho voluntário no meio da igreja. Não existe trabalho de, é um pouquinho tempo ali que eu tenho livre e eu vou servir. Não, o que nós encontramos é escravos de Cristo. Escravos do senhorio de Cristo Jesus. Nós somos escravos do mesmo Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós temos o entendimento de que o próprio Senhor Jesus Cristo nos serviu. Quanto mais então nós agora devemos servir uns aos outros dentro do corpo de Cristo da igreja. Na igreja local onde nós estamos. Se nós não servimos bem os que estão aqui dentro, que são os irmãos da fé, que têm a mesma fé, que professam os mesmos mandamentos, que têm a mesma Bíblia como regra de fé e prática, como nós vamos amar as pessoas de fora? Porque senão nós vamos levar a ideia de, eu vou ser um voluntário lá fora também, não preciso discipular, não preciso ensinar, não preciso investir tempo, investir recurso financeiro, é algo voluntário. Mas não, você é servo do Senhor Jesus Cristo. Servo não tem mais vontade própria. Escravo não tem vontades. O escravo pergunta antes a direção que ele vai ir. Senhor, eu posso ir por esse caminho? Senhor, eu posso ir por esse? Na prática, isso nada mais é do que a vida de oração. Senhor, como eu devo agir no meu trabalho? Senhor, me dê sabedoria para que nesse relacionamento eu encontre uma oportunidade de anunciar o Teu nome. E nós vivenciamos isso no meio da igreja cristã brasileira, onde os filhos de Deus pouco consultam a Deus, pouco confiam no poder do Evangelho. Nós vivemos pouco, experimentamos pouco dos meios de graça, meus irmãos. O que são os meios de graça? A oração, a meditação na palavra de Deus, o jejum. Esses momentos têm se perdido no nosso meio. Por isso, as expressões práticas de um cristão professo têm sido diminuídas. Por isso o evangelismo está em extinção. Por isso um olhar amoroso está em extinção. Por isso um olhar sensível com o visitante às vezes se perde. Porque nós precisamos lembrar do objetivo. Nós somos servos do mesmo Senhor Jesus Cristo. Servos do mesmo Senhor Jesus Cristo. Há um segundo texto também, em Mateus 5, 14 e 16, que ele diz: vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Muitas vezes os crentes e as igrejas, diz o autor, ficam tão preocupados com a cultura, ou em transformar a cultura, ou nos seus gostos e desejos acerca do culto, ou no que eles desejam para a igreja de programação,
que eles se esquecem e fracassam nos seus relacionamentos como maridos, esposas e filhos. Existe algo que nós compreendemos que não sustenta mais o discipulado, porque no ambiente familiar, nós, maridos, não estamos sendo homens tementes a Deus. Nós, filhos, às vezes não estamos sendo bons filhos para os nossos pais. Ou às vezes nós invertemos os papéis, nós queremos ser pais dos nossos pais. E as esposas querem o papel dos maridos, e os maridos, os papéis das esposas. E nós vamos fazendo essa confusão, e às vezes nós não sabemos como iniciar um culto no lar, que é outro elemento que está tão extinto nos dias de hoje. Um culto no lar, com a família reunida em volta da mesa, com a leitura de alguns versos bíblicos, orações de agradecimento, de adoração. Então, às vezes nós estamos ausentes, meus irmãos, nos nossos relacionamentos mais comuns, inicialmente. Porque se esses relacionamentos não fluem do nosso lar, como eles podem fluir aqui do meio da igreja? Como nós vamos fluir esses relacionamentos para as pessoas de fora? E perceba que não é nada sobrenatural, não é nada divino, é algo natural, que acontece no dia a dia, mas que requer esforço e dedicação nossos. Esforço e dedicação nossos. Por fim, o autor traz um segundo aspecto bom para todos. A igreja, portanto, existe tanto para os de dentro, quanto para os de fora. E Paulo ensinou isso lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, que é aprender, ensinar, discipular e guardar os mandamentos de Jesus na sua palavra. Portanto, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E fazer o bem aqui não é fazer o bem do nosso jeito. Não é fazer o bem da forma como nós queremos que o outro, às vezes, faça por nós. Não. É como Cristo nos serviu. Como Cristo nos serviu, meus irmãos? Antes perdido, outrora distantes do Senhor, pessoas que desprezávamos, que às vezes não tínhamos paciência com Deus, não queríamos saber de Deus. E às vezes nos nossos relacionamentos você encontrará pessoas assim, que desprezam a sua presença, que não têm paciência, que às vezes são pessoas que você diz: pastor, eu não tenho nenhuma afinidade com essa pessoa, eu não tenho nada em comum com essa pessoa, esse parente nem parece ser meu parente. Por mais difícil que seja o seu relacionamento na prática, você pode evidenciar e orar para que Deus te traga oportunidades para que você possa promover o bem na vida dessa pessoa. E qual o maior bem que você pode investir? Se não é proclamando as verdades do Evangelho, se não é dizendo para essa pessoa: olha, aparentemente parece que você tem tudo, você está bem financeiramente, você está bem de forma familiar, bem emocionalmente, mas você não tem nada. Somente quem tem Cristo Jesus tem tudo. Eu trago esse exemplo porque eu estudei aqui na Faculdade Católica Unisantos, aqui ao lado, na Conselheiro. E certa feita, uma irmã estava ali chorando com um grupo de estudantes, e era uma irmã que tinha muitos bens materiais, muitas posses, muito conhecida aqui da região, era ali de uma outra turma, e eu lembro que tinha uma irmã crente ali ao lado. E ela estava ali tentando ombreá-la, consolá-la, tudo mais, porque o seu relacionamento com a sua família não estava indo bem. E num dado momento ela falou: Leandro, tente me ajudar aqui, você também é crente, vamos lá, tal, e tudo mais. A minha única fala para essa moça, naquela minha pouca experiência, foi essa: minha irmã, aparentemente parece que você tem tudo, mas você não tem nada. Eu não tenho nada do que você tem, mas eu tenho tudo, porque Cristo é tudo. Talvez você sinta a ausência dos seus relacionamentos familiares, talvez você tenha muitos amigos, bens financeiros e tantas coisas mais. Você se veste bem, você viaja para qualquer lugar do mundo, você faz 2 faculdades ao mesmo tempo, fala diversas línguas, você parece que nunca sofreu um arranhão. Mas ainda assim, eu que tenho várias cicatrizes, várias ausências, vários traumas, vários sofrimentos, eu tenho tudo. Porque Cristo é tudo. Se você não sair daqui com esse entendimento que você já tem tudo, quando você for para os seus relacionamentos, você vai invejar o ímpio. Diz o salmista no Salmo 71,
Ah, Senhor, aquele lá que tem tudo, faz e acontece. E eu estou aqui te servindo, amando, te glorificando. O salmista, o salmista desse salmo, ele não percebeu, ele não estava consciente de que ele tem Cristo. E por termos Cristo, nós temos tudo. Quando nós invejamos as posses do ímpio, nós esquecemos que o ímpio padecerá em breve. A vida é curta. Quando nós entendemos essa compreensão de que Cristo é tudo, os seus relacionamentos podem ser transformados para uma perspectiva bíblica. Eu tenho tudo. Essa pessoa precisa de Cristo, que é tudo. Só assim, então, você conseguirá enxergar o Deus que sustenta a igreja e que Ele traz pessoas de várias classes sociais para cá. Mesmo que nós não estejamos evangelizando, existem irmãos chegando à igreja saudáveis, entrando por aquelas portas, com histórias, com marcas, com dilemas, com confusões teológicas, que eu e você sabemos sanar e ajudar. Nós podemos discipular. No pouco conhecimento que nós temos, nós podemos experimentar da graça do Senhor. Só assim, então, nós podemos experimentar como podemos amar as pessoas aqui dentro e amar os de fora. Só nessa perspectiva desse entendimento. O autor, no final, ele diz o seguinte: dentro da igreja, os crentes aprendem a obedecer a tudo que Jesus ordenou, incluindo como devem honrar a Deus e amar os de fora em suas famílias, no trabalho e na vizinhança. Juntos, quando os de dentro fazem bem uns aos outros, eles brilham como um farol de esperança santa, para que o mundo preso pela escuridão da noite seja iluminado. Foi a pergunta que um dos discípulos fez: Senhor Jesus, como é que nós vemos o Deus Pai? Ora, quando vocês estão em união, quando estão aqui vivenciando e experimentando da graça do Senhor, nos relacionamentos, as pessoas se questionam: como é que pode um rico e um pobre juntos? Como é que pode alguém que mora na Zona Noroeste, Ponta da Praia, alguém que está ali em São Vicente, se conhecerem? O que eles têm em comum? Como é que pode um advogado e um operário do porto? Como eles se relacionam? O que é isso? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sendo reunida, diferentes povos, tribos, nações, línguas, idades, como o Vinícius bem ensinou aqui, as barreiras da idade que nós precisamos quebrar e parar de fragmentar a igreja em diversas porções. O Luau foi um exemplo disso. O Luau foi belíssimo. Se você não esteve no Luau, anote aí na sua agenda, ano que vem você estará conosco. O Luau foi belíssimo. Idosos, jovens, adolescentes, crianças, sem fragmentos. Essa é a igreja. Às vezes nós vemos, às vezes nós temos igrejas que vem ali a criança ou o bebê chorando e nós temos aquele olhar de expulsão. Sabe aquele olhar de expulsão? Você nunca viu esse olhar? Eu que estou aqui de cima, eu vejo muito, né? O bebê chora ali e o povo vira assim para a mãe: o que está fazendo aqui na igreja? E a mãe, de forma muito constrangedora, ela se levanta, vai com o bebê para fora da presença do culto do Senhor. Se você achar isso correto, isso não é correto. O ideal seria o irmão que está aqui na frente se levantar, chegar até a mãe: eu posso ficar com a criança um pouco no colo? Participamos do mesmo corpo, deixa eu tentar. Seria nós ombrearmos o corpo por inteiro. E às vezes nos falta essa sensibilidade porque nós estamos esquecendo de que nós já temos tudo, porque Cristo é tudo. Você não precisa de mais nada, porque tendo Cristo nós temos tudo. E é esse mesmo Cristo que é o Senhor da igreja, que nos une. Não foi acaso, não foi destino que nos reuniu aqui hoje nessa igreja local. É o próprio Deus. E isso deve ser um momento de alegria e de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito. Foi de forma muito breve, como eu disse, se a aula for ruim, tem várias indicações de livros aí. Se o Júnior poder voltar nos slides das indicações. Que Deus abençoe os irmãos. Há alguma dúvida? Nós temos ali as indicações. Há muita boa literatura sobre a doutrina da igreja nos dias de hoje, E é necessário que nós saibamos o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, para que possamos nos comportar aqui dentro de forma diferente de um cinema, de consumir apenas. Nós estamos aqui com deveres, existem responsabilidades nossas ao prestar culto a Deus. Uma pergunta do nosso futuro advogado. Obrigado.
Na verdade, são 2 colocações. A terceira eu vou deixar para depois, para não tomar muito tempo, mas eu vou fazer só 2. Porque, quando você falou dessa questão da universidade e tudo mais, eu achei interessante uma coisa que o livro comentou, de que hoje o discipulado ele leva o dobro do tempo do que costumava levar. O triplo, né? O triplo, na verdade. Leva muito mais tempo do que costumava levar, porque as pessoas elas já perderam os fundamentos da fé cristã. Então, no meio universitário a gente vê isso. Às vezes as pessoas antes, né, mesmo não frequentando muito, elas sabiam o básico ali da história de Cristo, os princípios, não podiam viver 100%, mas sabiam. Hoje nem isso. Né? Então, assim, coisas mínimas as pessoas perguntam e questionam. Né? E ainda mais, chegam já com as pedras nas mãos, né, o julgamento. Então, assim, situações de, por exemplo, na universidade, a gente tem o grupo cristão, a gente estava falando sobre uma passagem que para a gente é comum, né, a passagem do jovem rico. E eu convidei um amigo que não era crente e ele comentou: achei legal que vocês colocaram ali e tal, mas eu não concordei. Eu acho que vocês estão agindo errado, que se vocês realmente fossem cristãos, nenhum cristão poderia ser rico e tudo mais, aquelas ideias, enfim. Aí tive que explicar essas questões todas. Então as pessoas já vêm com esses pressupostos, né, esses pré-julgamentos. E o segundo ponto é que eu achei legal que o livro colocou, que a igreja realmente é essencial, né, o tema do livro. Não é uma crítica, mas eu achei que faltou uma coisa que a confissão ela coloca, né, que tem um ponto que a confissão ela deixa bem claro, de que sobre a igreja visível, né, a igreja invisível, ele diz que é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária da salvação. Então, realmente, a gente não é salvo por causa da igreja, né, a gente é salvo por causa de Cristo. Mas nesse papel da igreja exercer, todo aquele que é salvo, ele acaba se ajuntando, né, então não há salvação ordinária fora, enfim. Uma crítica aos desigrejados, né? Alguns autores desse livro, se não estiver enganado, eles têm uma visão, são irmãos, né? Tá da Igreja Batista, mas na área da eclesiologia nós conseguimos nos aprofundar um pouco mais acerca da igreja invisível e da igreja visível. A igreja triunfante, que já está lá na glória, e a igreja militante, que está aqui, né? E claro que faz parte de um dos atributos de graça, nós vivermos em comunhão. A igreja se faz necessária, porque sem o ensino bíblico nós não entendemos bem o que é comunhão. Sem o ensino bíblico e a exposição das Escrituras, nós não sabemos prestar culto a Deus. Nós precisamos ser ensinados a adorar a Deus, confessar os nossos pecados, em tudo. Nós estávamos antes tateando, como bem o Luigi falou, né? Então, nós precisamos da igreja como algo crucial para a nossa caminhada na fé, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Senão seria uma jornada individualista, né? Não, mas nós somos peregrinos, no plural, caminhando ali para a graça de Deus. Você comentou sobre o termo voluntariado, que não está na Bíblia, né? Eu lembro que isso no final da década de 90 surgiu por conta do número de demandas contra a igreja. Que haviam pessoas que trabalhavam no corpo de Cristo e às vezes entrava com demanda trabalhista. E isso ensejou esse voluntariado, né? É bem correto esse contexto histórico, né? Mas sempre temos que... Tudo que fazemos dentro da igreja tem que ter o preceito bíblico. Por isso somos servos e continuamos sendo servos, né? Tem essa questão do voluntariado mesmo, mas que traz expressões equivocadas no nosso meio, né? O voluntariado, ele está ali quando ele quer. Ele faz quando ele quer. Mas o servo não, ele tem uma visão e uma cosmovisão diferenciada. Não temos mais vontade. Nós morremos para Cristo, vivemos agora para Cristo e ressuscitamos em Cristo, né? Todo o nosso ser faz parte de Deus. Nós temos um dono, né? Nós somos selados e marcados por Ele. E às vezes essa ideia recorre muito no nosso meio, aqui na igreja local, né? Eu vejo muito isso, eu luto bastante no meio aí com alguns irmãos, mas nós somos servos uns dos outros. Nós somos servos do corpo de Cristo, como bem colocado. Eram 3 perguntas, por isso que eu... Sabendo que a missão da igreja é cumprir o ID, eu acredito que muita gente tem esse sentimento que às vezes a gente discute muito sobre, que nós, às vezes a gente tem aquela síndrome do impostor, achar que
a gente não consegue pregar o Evangelho ou precisa de métodos para pregar o Evangelho. E como lidar com isso? Como cada indivíduo, com aquilo que Deus colocou para si, como ele pode lidar com esse sentimento de achar que não tem o suficiente conhecimento para falar e testemunhar de Cristo no seu trabalho, para os seus vizinhos, para a sociedade. 3 aspectos. O primeiro dele é mudança de mente. Saber do nosso papel como sacerdotes no meio do povo de Deus. Então, nós somos sacerdotes, nós somos instrumentos. Então, o primeiro dele é consciência. Essa consciência de que você já tem tudo em Cristo. Então, nós vamos partir do pressuposto de que todas as nossas amizades foram apresentadas por Deus. Né? O segundo aspecto é as ferramentas. Nós precisamos usar as ferramentas. Não estratégias, mas ferramentas. A primeira delas é, se vamos expressar algo, que possamos expressar a palavra do Senhor. Se formos nos aconselhar e pedir orientação sobre uma oportunidade, busquemos os mais sábios. Os anciões da igreja, os presbíteros, os diáconos, os pastores. No meio da igreja nós temos essa ferramenta, nós podemos usar essas ferramentas. Não precisamos terceirizar, mas nós precisamos fazer uso, sugar como uma esponja. Como é que eu posso dialogar? Como é que eu posso comunicar? E o terceiro aspecto é a oração. Nós precisamos interceder para que esses momentos de oportunidade possam surgir ou para que eu possa ver, porque esses momentos já estão lá. Só que eu não estou conseguindo enxergar, porque às vezes eu estou vivendo a minha vida para mim mesmo. E aí eu passo pela vida das pessoas sem marcar nelas algum ponto de eternidade. Eu passo pelo meu trabalho, eu passo pela minha rotina, pelo restaurante, sem ter a sensibilidade, um tato de graça e favor de Deus que nós recebemos. Então são 3 elementos, tá bom? Mudança de mente sempre, o aspecto de usar as ferramentas que você tem no meio da igreja, por isso a igreja é essencial para que nós possamos crescer e amadurecer a nossa fé, a nossa visão, né? E o terceiro aspecto, a graça do Senhor. A oração pedindo que essas oportunidades se façam notórias diante dos meus olhos. Porque às vezes nós enxergamos o nosso trabalho como algo ruim. Mas não, é algo bom. Né? Deus nos determinou um tempo no nosso trabalho. Além de cumprir as nossas tarefas por excelência, também é uma questão dos relacionamentos ali. O mesmo vale para todos os cenários à nossa volta. Tá? Tudo é permeado e tudo se relaciona com a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vou orar agradecendo a Deus. Está no tempo. Você pode. Complementando ali o que a gente acha que às vezes não tem muito o que falar, mas as pessoas estão tão distantes e estão tão sem saber o que é a Bíblia, que às vezes o fato só de você comentar uma passagem, explicar ou narrar a simples passagem da Bíblia traz aquela pontinha de curiosidade, e as pessoas acabam perguntando, e não que você vai evangelizar 100%, mas você está plantando a sementinha ali naquelas pessoas. Foi o Felipe Luigi, né? Essa questão também é boa. Tem um irmão aqui da nossa igreja que faz devocionais, eu só não lembro quem é. E manda sempre no link de transmissão. É você, né, Serena? O Serena está aqui do meu lado. Às vezes nós não sabemos o que falar. Envie porções bíblicas. Né? Às vezes eu fazia isso para alguns irmãos. Compartilha ali um texto. Né? Vai ser mais benéfico do que aquilo que nós temos para falar, tá bom? Porque é a própria palavra do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo. Eu libero vocês para o almoço, a macarronada e o franguinho. Santo Deus, nós te bendizemos, te agradecemos por este momento de culto, por este momento de ensino. Que saiamos daqui encorajados a meditar na Tua Palavra nesta tarde, a agradecer pela nossa família, agradecer pelo alimento e por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso redor. Promova, ó Deus, nesta igreja, as marcas de uma igreja saudável, Deus. A evidência de um compartilhar benéfico para a honra e glória do Teu nome. A sensibilidade, ó Deus, o tato de encorajar uns aos outros, de consolar uns aos outros, de sermos mais hospitaleiros uns para com os outros, ó Deus, de termos atenção para com as nossas crianças, para com os nossos jovens, para com os nossos adolescentes e os jovens para com a terceira idade, para com os idosos da nossa igreja. Que sejamos uma igreja, ó Deus, que frutifique para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.